Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a enfermeira Isabela e como a Laura já disse na outra live, os malefícios do celular, né, como que ele pode prejudicar a nossa saúde. Hoje a gente vai para a segunda parte da live, que é falar sobre mais horas de leitura com a família, né? Então assim, ficou uma dúvida, né, na última live, deixou aquele gostinho de quero mais e ficou aquela questão, e o que eu vou fazer então nessa quarentena, né? Se eu tenho que diminuir as horas no celular, né? Porque eu entendi que é prejudicial para mim. O que eu vou fazer então para me distrair? Ela deu ideias de hobbies, né? Então o que eu posso fazer? Como essa live é uma live mais voltada para as crianças e adolescentes, né? A gente trouxe algumas ideias do que fazer junto com a família, né? Então brincar mais, eu acho que os pais brincando com as crianças, eles podem trazer umas ideias das brincadeiras de infância, né? O que os pais mesmo brincavam. As crianças adoram aprender isso. Eu me divertia muito quando minha mãe me mostrava, né? Brincava comigo e me mostrava o que ela fazia na infância dela. Então eu acho que isso é bem divertido e traz uma relação muito legal entre pais e filhos. Para os adolescentes, estudar uma nova língua, né? Seja ela qual for da sua preferência, né? Procure. A gente fala muito do inglês hoje em dia, porque ela é a língua que a gente precisa dela, né? A gente já fala que não é opção, a gente precisa ter. Mas se às vezes não é essa que você quer aprender, aproveita então o momento da quarentena para usar como hobby aprender uma outra, né? Eu gosto de japonês, eu gosto de russo. Vai aprender ela, procura meios de usar a tecnologia, já que a gente disse que ela não faz tão bem como vício, né? Mas então usa ela a seu favor, não deixa ela controlar você, né? Vamos a gente controlar ela. Então usa ela para aprender uma nova língua, cozinhar, né? Dá para ter também uma relação entre a família na hora da comida, de cozinhar. Então pega receitas com os avós, com os pais e tenta reproduzir, né? E se precisar, daí pede ajuda. Ou cria a sua nova receita, né? É bem legal também. A gente tem a nutricionista nossa, a Joyce, que ela pode também, se vocês acharem legal, passar algumas receitas. Deixa aí nos comentários, caso vocês achem que seria interessante. A gente pode também conversar, né? Vocês que estão nos dando o norte do que a gente tem que falar, né? Então, a gente quer socializar com vocês. Comentem aí o que vocês acham interessante também ter de lives, né? De temas. E o foco da nossa live hoje, leitura, né? Então, ler também pode ser um novo hobby de vocês, das crianças, principalmente, se iniciar logo na infância a leitura, isso fica muito mais fácil, né? E os adolescentes também. Às vezes na escola, os professores incentivam a nossa leitura, mas às vezes não é a leitura que a gente gosta. Então, lê o livro da escola para a escola, mas chega em casa e lê um livro que você gosta, né? Cada um tem um gosto diferente para leitura e isso tem que ser respeitado, né? A gente pode usar isso a nosso favor também. Como a gente vai falar de leitura hoje, principalmente, eu vou dar algumas dicas de como fazer para ler mais. Eu gostaria que vocês também dissessem pra gente se vocês estão lendo ou se já leram algum livro esse ano, tá? Tem que ser esse ano. E se vocês estão lendo, posta aí pra gente o nome, coloca aí nos comentários pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Primeiro eu queria trazer para vocês a importância da leitura, né? Alguns benefícios. O que ela traz? Um desenvolvimento emocional, né? E um relacionamento com a família, porque principalmente se for criança ou começo de adolescência, juvenil ali, eles precisam às vezes da ajuda dos pais para desenvolver isso. Então traz um momento de família, que é o que a gente quer trazer para todo mundo, né? A importância disso, de não deixar os filhos só brincarem sozinhos, mas sentar com eles ali para ler, para cozinhar e para fazer os hobbies que vocês acharem que é mais legal. Desenvolve um sentimento de empatia também, porque você se imagina naquela história, né, e se coloca no lugar do personagem. Traz a imaginação, a criatividade, desenvolvimento de várias capacidades, né? E também melhora o nosso senso crítico, porque a gente sempre, quando lê uma história, a gente tem o nosso senso crítico, se eu achei isso certo, isso errado, se eu gostei, se eu não gostei, aquela parte foi melhor que essa. Então isso é muito legal. E na escola, quais são os benefícios da leitura, né? Muito mais concentração durante as aulas, porque para ler, você realmente precisa de uma concentração maior, né? Por isso que a Laura deu as dicas do desativar as notificações. Tem muitas pessoas que gostam de ler no celular.
Se você consegue, ótimo, porém desative as notificações naquele momento, né? A gente não disse para jogar seu celular fora, a gente só tá querendo dizer para você melhorar o uso dele, né? Saber usar melhor. Então, vai usar a leitura no celular, vai estudar no celular? Legal, desativa as notificações para que você concentre, porque é isso que a leitura vai desenvolver na gente, né? Uma capacidade de concentração muito maior, principalmente na escola. Você entende com mais facilidade também os conteúdos passados, elabora mais argumentos, né? Essa criança que usa a leitura desde da infância, esse adolescente, né? Que foi incentivado pelos pais, sempre esteve com livros, contato com livros, com leitura, ela é uma criança que tem mais argumentos, ela sabe conversar melhor, desenvolver mais o vocabulário, ela usa palavras melhores, usa menos gírias, né? Ela aprende novas palavras e quer colocar isso em prática, então isso é muito legal. E também constrói também uma habilidade de desenvolver textos, né? Então ela escreve muito bem, porque ela lê mais, ela escreve melhor, né? E aí, beleza, né? Falar assim é fácil, é fácil falar, mas eu nunca tive contato quando era criança e agora eu tô aqui, sou adolescente, eu sou um jovem que não leio muito, né? O que eu posso fazer para ler melhor, para ler mais, ou usar melhor meu tempo, né? Então, eu preciso respeitar as minhas preferências, né? Então, primeiro, às vezes a gente acha que essa leitura que eu gosto de ler gibi. Isso é muito infantil para minha idade. Eu já tenho, 17 anos. Isso é muito infantil. Se você não desenvolveu isso quando era mais novo, agora a sua leitura ainda é uma leitura um pouco mais infantil, digamos, né? Mas isso não significa que ela tá errada. Começa com os gibis e vai aumentando isso, né? Vai pegando um livro maior. E escolha o livro que se adapta melhor ao que você gosta. Então, você não precisa ler um livro de literatura, de poesia. Você pode ler um livro de contos, de história, ou se você gosta de autoajuda, do que se adapta melhor com o seu gosto, né? Não julgue o livro porque você tem vergonha, ou porque todos os meus amigos da minha idade já leem um livro tal, e eu tô lendo aí um livro muito mais infantil, eles leem, as Crônicas de Nárnia, que são livros grandes, e eu tô lendo gibi ainda. Então você não pode ter o parâmetro pelas outras pessoas, né? Então siga no seu ritmo, não tenha vergonha de seguir o seu próprio ritmo. Pegue um livro que você se identificou e leia até o final, né? Outra dica é vá à biblioteca, livrarias. Por quê? Isso vai te dar aquela paixão, sabe? Vai começar a brotar em você aquela vontade mesmo de ler. Porque às vezes no começo você vai ler meio por obrigação e porque você tá vendo que é bom e que você precisa disso, né? Mas a gente sabe que existem pessoas que gostam de ler e se sentem realizados e satisfeitos quando leem. E esse desenvolvimento de um novo hábito, ele é devagar, ele demora, não adianta a gente achar que vai ser de um dia para o outro. Então, visitar esses lugares como bibliotecas e livrarias, lógico, agora, né, nesse momento não está sendo possível, mas assim que possível, comece a frequentar esses lugares para que esse estímulo da leitura brote em você, né, para que você comece a sentir o gostinho da leitura. Então, vá numa biblioteca, sente lá e pegue algum livro, procure, olhe nas prateleiras, saboreie esse momento, certo? E também definir um horário para a leitura. Aquilo que a Laura já tinha falado sobre definir um horário sem a tecnologia, sem o celular, né? Então, você pode usar esse momento para isso ou para outras coisas, mas quando você está começando a ler, o interessante é definir um momento também para a leitura. Então, eu vou ler 3 horas da tarde, é o tempo que eu tenho livre. Então, eu vou pegar esse momento e vou ler meia hora, ou eu vou ler 1 hora. Aí você vai definir de acordo com a sua realidade. Não adianta a gente também definir metas muito distantes, né? Eu vou ler um livro inteiro essa semana. Você nunca leu nada na vida, então vai ser difícil? Não dá, né? Então defina metas pequenas, porque à medida que você vai conseguindo cumprir essas metas, você vai se sentindo mais satisfeito e aí você vai colocando mais metas. Se você colocar uma muito difícil, você não vai querer continuar, porque você não vai atingir, vai se sentir chateado, né?
Então, defina um tempo, um horário, né, que você ache melhor para ler e um tempo que você vai ler naquele dia, né? E aí isso vai se tornando uma rotina no seu dia a dia. Para uma mudança de hábito acontecer, a gente precisa de uma rotina. E é isso que a gente quer trazer para vocês, né? Inclusive, se for as crianças que ainda não sabem ler, esse horário definido também precisa acontecer, mas aí os pais podem ler para os filhos, né? Até aquela leitura na hora de dormir para as crianças já é um estímulo, já ajuda. E você, pai, que não lê muito, mas que quer que seu filho leia, você vai precisar começar a ler, tá? Às vezes você não gosta muito, mas você quer que seu filho leia, você sabe que é importante. Então você vai precisar, porque as crianças olham muito o exemplo dos pais, né? Então não vai adiantar se você só falar para o seu filho ler e você nunca ler. Então eu trouxe algumas dicas para como ler, então, os pais junto com as crianças, tá? Primeiro, cria um cantinho de leitura. Então, usar o mesmo lugar para sentar para ler é interessante para o filho, porque aí aquele lugar fica na cabecinha dele, que aquele lugar é o lugar da leitura, onde ele vai poder usar a imaginação, onde ele se reúne com o pai, com a mãe, né, com os irmãos, se tiver outros irmãos. Isso vai ficar muito legal na cabeça dele, isso vai incentivar muito. Explorar o livro do início ao fim. Então, normalmente livros infantis têm mais imagens, então olhar as imagens com o filho, comentar sobre as imagens, né? Perguntar para ele o que ele achou. Aí dar vida aos personagens, dividir papéis, também é uma coisa bem legal, né? Dá pra dividir as vozes. Então, filho, eu vou ser o personagem tal e você vai ser o tal. Então você fala essa parte, eu falo essa. Até, se possível, se for interessante, vocês gostarem de encenar, né? Então, se vestir como, fazer um teatro depois da leitura do livro, né? No final, sempre debater a história. Então, ele é muito pequenininho, ele não sabe. Alguma coisa ele vai saber te dizer do que foi lido. Não precisa ser um debate, né, muito sério. Então, filho, o que você achou dessa história? Você viu a menininha? O que aconteceu com ela? Nossa, o que você achou, né? Que parte você mais gostou? Ou explica pra mamãe o que a gente leu. Alguma coisa nesse sentido, né? Cada um conhece melhor o filho, igual eu disse nas outras dicas, respeite a velocidade, né? E o que o seu filho gosta de ler. Então também vamos pegar um livro que ele goste. Nunca ache muito infantil para a idade dele. Leia o que ele gosta de ler, né? Convide o resto da família, né? Como eu já falei, papai, mamãe, irmãos. Quem morar na casa junto nesse momento de quarentena, dá para se reunir para fazer isso, né? É um momento que vai ser de bastante proximidade entre a família. Eu acho que vocês vão gostar bastante se tentarem, porque é muito divertido, né? A imaginação, você pode deixar a imaginação fluir nesse momento, e as crianças são muito imaginativas, né? Então elas vão deixar vocês até assustados de quanta imaginação elas têm e o quanto elas vão desenvolver nesse tempo, se vocês usarem bastante histórias para isso. Use também os efeitos sonoros. Também os efeitos sonoros são uma coisa bem legal, tá? Que vocês podem usar. E porque eles vão gostar. Então, soltou uma bomba e faz o barulho da bomba, e o trem e faz o barulho do trem. Então, isso também para a criança é muito divertido, e a criança gosta muito de fazer sempre os sons, né? Ela aprende muito como que é o som dos animais e tudo. Então, isso é muito legal também para a criança. E eu queria deixar aqui para vocês um convite também, um desafio, né? De contar pra gente se vocês aceitam esse desafio de diminuir horas no celular e aumentar as horas de leitura e com a família, né? Para passar mais tempo com a família, ler mais. Vocês crianças e os adolescentes e jovens e adultos que nunca leram, que estão começando agora, ou que já foram bons leitores antigamente, mas agora acham que não são mais, né? Esse convite fica para todos. Inclusive, eu e a Laura, quando começamos a pensar nesse tema, a gente começou a mudar os nossos hábitos, né? Eu mudei tudo no meu celular, usei todas as dicas, desativei notificações, mudei para tela cinza, defini tempo nos meus aplicativos, e eu percebi que eu gastava muito mais tempo nos aplicativos do que na leitura, né? E eu comecei também a iniciar esse hábito de ler mais, né? Eu já lia pouca coisa, então agora eu tô definindo um horário, e eu acho que isso me ajudou e pode ajudar vocês também. Então, se você tá tentando e vai tentar colocar isso em prática,
comenta lá pra gente aquela hashtag que a Laura comentou, hashtag Mude um Hábito, hashtag Unimed Capivari, tá? E coloca uma foto ou um texto marcando a gente, falando como tá sendo a sua experiência, né? Se você tá conseguindo mudar algum hábito, se você vai tentar, se você quer aceitar o desafio, né? E vai compartilhando com a gente conforme isso for melhorando, tá bom? Obrigado, pessoal, por ter prestado atenção até aqui, estado com a gente fica muito feliz de vocês estarem participando. A gente quer que vocês façam perguntas, tá? Agora é o momento, podem perguntar. Eu vou estar online para responder para vocês. Fiquem à vontade. Obrigado por estar seguindo a gente. E sigam lá no Instagram também, quem ainda não está seguindo só Unimed Capivari no Facebook. Sigam lá no Instagram também, tá bom? Unimed Capivari.